Bom dia, tudo bem? Hoje, gente, nós vamos falar um pouco, né, da nossa revisão de prova, tá bom? Eu já havia, né, começado a fazer uma redação que eu já fiz, né, nem todos me entregaram ainda, estou esperando, para entrarmos nessa prova, né, prova global. Bom, aqui diz assim, olha, vamos começar. O que é mito? Nós já demos o que é mito, tá? Isso já é mito, lenda, né? Mas eu resolvi escolher mito para fazer como tema, né, da nossa redação, tá? Eu vou relembrar vocês os, a estrutura do texto e também os elementos do texto, para que vocês, ao fazerem essa redação que eu estou pedindo agora, né, em casa, vocês possam fazer com mais atenção. Olha só, o mito, né? O que são mitos? São narrativas utilizadas pelos povos antigos para explicar fatos da realidade e fenômenos na natureza que não eram compreendidos por eles. Isso a gente já tinha aprendido, né? Os mitos se utilizam de muita simbologia, personagens sobrenaturais, deuses, heróis. Todos esses componentes são misturados a fatos reais, características humanas e pessoas que realmente existiram. Um dos objetivos do mito é transmitir conhecimento e explicar fatos que a ciência ainda não havia explicado. Então, o que a ciência não conseguia explicar, eles faziam a explicação, né, e tornava aquilo ali um mito, tá? Por exemplo, a lua, o sol, como é que acontecia o trovejar, né? Os raios, relâmpagos. Então, isso eles não, enquanto os cientistas não estavam conseguindo dizer o que é, né, cientificamente, eles já, pela parte da mitologia, né, eles explicavam o, aquele aquele fenômeno, né, da natureza como uma coisa sobrenatural. E não era um fenômeno da natureza, né? Bom, olha lá. Características de um mito. Tem caráter explicativo ou simbólico. Relaciona-se com uma data ou com uma religião. Procura explicar as origens do mundo e do homem por meio de personagens sobrenaturais, como deuses e semideuses. Ao contrário da explicação filosófica que se utiliza da argumentação lógica para explicar a realidade, o mito explica a realidade através de suas histórias sagradas, que não possuem nenhum tipo de embasamento para serem aceitas como verdade. Porque olha só, gente, tudo que a gente faz, o homem, né, ele realiza, né, se a ciência, né, ela tenta dar ali uma explicação, tenta não, ela dá uma explicação para aquele fenômeno, tá? Então, isso não ocorre assim, por exemplo, vamos supor, né? Ocorreu o ciclone, né? Uma coisa atual, você foi lá agora mesmo, foi ontem, né? Lá no sul. Então, esse ciclone, ele já é cientificamente já é explicado. E é verdadeiro o que é que está falando, entendeu? Mas, naquela época, se aparecesse um ciclone, os, os gregos, né, a mitologia grega, né, que mais apareceu com isso, né, começava a dizer que eram deuses
do vento, sabe? E criava ali uma história mitológica, mas não tem base nenhuma verdadeira, entendeu? Alguns acontecimentos históricos podem se tornar mitos. Todas as culturas possuem seus mitos. Alguns assuntos, como a criação do mundo, são bases para vários mitos diferentes. Sim, uns vão explicar que o mundo, né, foi Deus que fez, né, e biblicamente está lá escrito. Outros vão falar que foi uma explosão tem o Big Bang, entendeu? Vários átomos. Quer dizer, cada um vai dar uma explicação, tá? Sendo que, para ser verdadeira, ela tem que ser provada, tá? Bom, agora... Sendo um mito uma narrativa, vamos relembrar a estrutura e os elementos? Vamos lá. É narrativa, tá, gente? Se é narrativa, vai se usar os elementos da narrativa, como o narrador, né? Olha lá. A estrutura narrativa, primeiro. Apresentação, também chamada de introdução. Nessa parte inicial, o autor do texto apresenta os personagens, o local e o tempo em que desenvolverá a trama. Tem o desenvolvimento. Aqui, grande parte da história é desenvolvida com foco nas ações dos personagens. Tem o clímax, parte do desenvolvimento da história. O clímax designa o momento mais emocionante da narrativa. Desfecho, também chamado de conclusão, ele é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo desenvolvidos. Olha só, o que eu falei para vocês naquela hora, que a introdução vai mostrar ali, né, o tipo de narrador, né, que você está utilizando, se é personagem ou se é observador, né? Vai apresentar os personagens, sendo que eu peço que vocês coloquem nomes, sabe, naqueles que são mais relevantes, que aparecem, né, que faz parte da trama. Tem também o espaço que vocês têm que colocar, né, onde é o local que está acontecendo, e também o tempo. O tempo é o cronológico, né? Você pode falar do passado, você pode falar na parte da manhã, ou à tarde, à noite, tá? E os elementos da narrativa, né, são aqueles que você vai apresentar na introdução. A introdução sempre vão ter que ter esses elementos. Sendo que um vai ter que ficar lá para o desenvolvimento e conclusão. Por exemplo, aqui eu falo do narrador, né, que ele conta a história, dividem-se em narrador, observador, personagem, onisciente. Onisciente ainda nós vamos dar, tá, gente? Trata-se da estrutura narrativa, ou seja, a trama em que desenvolve as ações. São classificados em enredo linear, não, isso aí não se preocupe com isso, que o enredo que vocês vão ter que fazer é aquela trama entre os personagens, onde vai acontecer uma complicação, um conflito. Mediante esse conflito é que vocês vão ter que resolvê-lo no final, tá? Que é no desfecho, tá? Que você vai resolver o seu conflito.
Apresentação, você apresenta os elementos, no desenvolvimento você é a ação dos personagens, onde acontece um conflito, o clímax, gente, é o ápice, é quando já está quase indo para o final, porque o conflito está assim, no auge, né, para ser resolvido. Então você vai lá para a conclusão e resolve o problema, dá uma solução para o problema, tá bom? Eu estou aqui relembrando isso porque nós já fizemos, mas é sempre bom, né, relembrarmos. Então, olha só, essa narrativa é a narrativa do mito de Narciso. E eu não lembro se eu falei com vocês, mas acho que eu falei sim, do Narciso. Acho que não deu tempo, né? Não. Então, olha só. Aqui ele fala sobre a mitologia grega. Narciso era filho de Deus, do deus do rio Celso e da ninfa Euríope. Tá ruim para enxergar. Peraí. Euríope, isso mesmo. Ela nasceu numa região da Grécia Antiga, conhecida como Beócia. Ao nascer, sua mãe perguntou para um adivinho se Narciso viveria durante muito tempo, já que sua beleza era estonteante. O adivinho disse que ele viveria sim, desde que ele nunca conhecesse a si próprio. Pois isso se acontecesse, uma maldição seria lançada sobre ele e lhe causaria morte. Quando ficou adulto, Narciso virou caçador e passou a atrair os olhares de todas as ninfas e donzelas daquela região. Mas o mito de Narciso explica que, embora ele tivesse toda essa bajulação, ele preferia viver só. Afinal, ainda não tinha encontrado uma moça que julgasse merecer o seu amor. Uma das ninfas, chamada Eco, apaixonou-se loucamente por Narciso, mas, como teve o seu amor negado por ele, resolveu pedir a Nérmesis, deusa da vingança. A ninfa Eco pediu que Nérmesis que lançasse sobre Narciso a seguinte maldição: que Narciso se apaixonasse por muita intensidade, mas não conseguisse possuir a sua amada. A maldição foi lançada e Narciso se apaixonou de forma intensa, só que pela sua própria imagem. O mito de Narciso conta que Eco era uma ninfa falante e vivia seguindo o caçador. Em uma dessas conversas, ela o atraiu para uma fonte e, quando Narciso se abaixou para beber água, ela avistou a sua imagem refletida nas águas. Nesse momento, Narciso ficou encantado com o que viu. Observou os cabelos, olhos, lábios e não conseguia parar de olhar. Observou tanto que desejou possuir aquela imagem. Não sabendo que se tratava dele mesmo, mas, como não conseguia, ele acabou morrendo. Contudo, há dois desfechos para a história de Narciso. Um relata que ele morreu de desgosto por admirar tanto a imagem e não conseguir possuí-la, como previsto na maldição. Já outras histórias dizem que ele morreu afogado ao tentar tocar na imagem que via refletida. Bom, isso aqui é uma mitologia. Ele poderia ser lindo, né? Maravilhoso, lindo, mas é uma mitologia porque não tem base verdadeira isso, tá? Vamos virar aqui. Aqui, né, vocês estão vendo a imagem dele, né, se olhando no espelho da água, né, a água refletia, né. Bom, gente, aqui, olha, faça o dever no caderno, não esqueça de colocar nome e ano. Agora, reescreva o mito de Narciso
com suas palavras. Fazer com um mínimo de 15 linhas. Então, se vocês não conseguirem reler aí, né? Procura no Google, releia e reescreva com suas palavras, tá? Eu quero falar agora. Coloca nome, por favor, nome e ano, tá? Dá a presença, por favor, aí. Vou passar um negocinho aqui rapidinho, olha só. A nossa prova, né? A nossa semana de prova global vai acontecer mais ou menos assim. Um pouquinho diferente em relação à minha matéria, tá? O primeiro passo vai ser abrir o link da prova. O aluno receberá o link na própria plataforma Google, sala de aula. O professor, através da plataforma, disponibilizará este link, tá? Eu só vou dar a redação, tá, gente? Então, eu vou mandar para a plataforma. Plataforma e tal. 2. Realização da prova. Seguindo o calendário das provas, o aluno deverá realizar no dia estabelecido. Antes do aluno deverá entrar no aplicativo Zoom, onde o professor fará a leitura da prova. Então, gente, eu vou estar no Zoom para vou mandar para vocês a prova. Vocês vão abrir também depois lá no Zoom, porque vocês têm 50 minutos para fazer esta prova, tá? Nem 1 minuto a menos, nem 1 minuto a mais. São 50 minutos, tá bom? Então, procurem esse dia acordar mais cedo um pouquinho, né? A gente entra às 7h20, né? E outra coisa, vocês vão escrever numa folha de caderno, tá? Aí ali na folha do caderno, vocês vamos lá, vamos continuar. Continuando aqui. Após a leitura, eu vou ler, né? O professor disponibilizará o link na plataforma Google Sala de Aula. O aluno terá 50 minutos para realizar cada avaliação. 3. Finalizar clicando em enviar. Quando o aluno terminar a prova, o mesmo deverá, ao final de cada teste, clicar em enviar. Pronto. Feito isso, o teste será encaminhado diretamente para o professor, que fará a correção. Solicitamos também que o aluno tire um print da sua prova e poste na plataforma Google Sala de Aula dentro da pasta referente à disciplina. E 4. Segunda chamada, o aluno que apresentar atestado médico ou impossibilidade de realizar a prova por motivos considerados, poderão realizar segunda chamada. A segunda chamada deverá ser solicitada no WhatsApp da escola, onde seu dia e horário serão combinados com a coordenação e direção. Entendeu, gente? Então, isso nós vamos fazer, eu ainda vou enviar a vocês, tá? O dia da prova. O horário é o horário que a gente fica no Zoom. Tá bom? Então, olha só. Eu espero que vocês tenham entendido. Tá bom? Espero vocês daqui a pouco lá no Zoom. E não deixe de fazer o dever e me enviar. Tá bom? A redação. Um beijo, fica com Deus.